Se você rezar só uma Ave Maria, mas bem rezado, com devoção, com atenção, com o coração dizendo assim: eu preciso disso aqui, é muito mais proveitoso do que se você rezasse um terço inteiro. São Luís Maria, que escreveu o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, tem essa frase aqui: uma única Ave Maria rezada bem, com atenção, devoção e modéstia, é de maior mérito do que 150 Ave Marias rezadas mal, sem atenção e sem devoção. Vamos entender melhor isso. Digamos que está chovendo, então está caindo uma chuva bem forte. Está chovendo aqui. E uma pessoa vai lá e coloca um balde embaixo dessa chuva. Uma outra pessoa vai lá e coloca um copo. E ainda uma terceira pessoa coloca uma tampinha de refrigerante. A chuva, ela é a mesma para todo mundo. Mas quem recebeu mais essa chuva? Quem aproveitou mais? Quem tirou mais proveito? A pessoa que estava mais disposta, ou seja, que tinha o maior recipiente. Deus, ele é o mesmo para todo mundo. Numa missa, num terço, as bênçãos derramadas, as graças derramadas, são as mesmas para todo mundo. Mas por que que umas pessoas conseguem tirar mais proveito e outras menos? Porque os frutos, anota essa frase, os frutos de uma os frutos espirituais recebidos durante uma oração, seja ela um terço, uma santa missa, são proporcionais ao nível de devoção pessoal de cada um. O que que isso significa? O que São Luís Maria acabou de falar para a gente naquela frase, nessa frase aqui. Uma única Ave Maria rezada bem, com atenção, devoção e modéstia, é de maior mérito do que 150 Ave Marias rezadas mal, sem atenção e sem devoção. Então vamos lá. O que seria devoção pessoal? A gente tem dois tipos de devoção. A gente pode ter uma devoção cega. Já viu essa senhorinha que está a vida inteira na igreja? Reza, acredita. Aquilo lá é uma verdade pura para ela. Mas ela não tem um conhecimento tão profundo sobre tudo aquilo que está acontecendo. Ela acredita, ela aceita, ela tem um nível devocional muito grande, que ela está sempre lá, mas ela não tem, muitas vezes elas não têm aquele conhecimento, até porque o acesso à informação antigamente era muito escasso, né? Não é igual hoje. E a segunda devoção é por conhecimento. Então, é uma devoção baseada um pouco na razão. Você entende aquilo que está acontecendo. Você entende o que está sendo feito, o que está sendo explicado, porquê de cada coisa. Por exemplo, Jesus ele está presente na Eucaristia. Eu sou criado dentro da Igreja Católica. Eu cresci ouvindo essa frase: Jesus está presente na Eucaristia. Eu sempre acreditei nisso, tá tudo bem. Mas sempre tinha aquela pergunta no fundinho: mas por quê? Ainda mais com com esse grande crescimento das igrejas protestantes, sempre vem essa pergunta: pô, mas Jesus já morreu. Ele falou em memória, não é para fazer, não é Jesus ali, aquilo ali é um pão. Então, se você não entende o porquê Jesus fez o que fez, na Quinta-feira Santa, quando ele instituiu a Eucaristia, o sacramento da Eucaristia, sacramentalmente, ele antecipou a morte da cruz dele. Por que que ele fez isso?
Então existe um caminho a ser entendido, ou seja, a gente precisa pegar a ideia central que está sendo ensinada hoje, Jesus Eucarístico, volta um passo, vamos desconstruir. Pô, ele instituiu a Eucaristia, Jesus morreu na Páscoa. Pô, então a gente precisa entender a Páscoa, o sacrifício pascal, que foi instituído por Deus através de Moisés, lá quando ele libertou os israelitas do Egito, né? O povo de Deus estava escravo no Egito. Pô, mas se Jesus é o novo sacrifício, da onde que surgiu o sacrifício da Páscoa ali? A Páscoa veio para ser o sacrifício definitivo, mas antes disso tinha Isaac e Abraão, tinha Noé, que criou um altar e ofereceu sacrifício a Deus. Tinha lá na primeira geração, lá, Caim e Abel, oferecendo sacrifício a Deus. Então a gente precisa entender uma linha do tempo, uma linha cronológica. Eu estou fazendo ao contrário, é para cá. A gente precisa entender uma linha cronológica para que quando a gente chegue nessa afirmação, Jesus está presente na Eucaristia, a gente entenda o porquê de cada coisa, como que isso foi se encaixando ao longo da história e a gente consiga ter essa base sólida para que a nossa devoção na Santa Missa, ou num terço, ou em qualquer coisa, seja uma devoção maior. Ou seja, para que a gente consiga ter uma fé consistente, uma fé sólida, uma fé de Pedro, uma fé na rocha. A gente precisa ter esse conhecimento sólido e a mesma oração que a gente, por exemplo, eu fui a vida inteira na missa, mas hoje a missa para mim ela é muito mais frutífera, muito mais linda, muito mais profunda do que foi minha vida inteira. Por quê? Porque eu comecei a entender. Se você está vendo esse vídeo no YouTube, algumas aulas eu vou postar aqui sim para você no YouTube, mas se você quer o conhecimento completo nessa parte, toda essa visão geral da Santa Missa, de Jesus Eucarístico, todo esse fundamento da fé, para que a nossa fé do dia a dia, aquela fé que tem que trabalhar, a gente tem que cuidar de filho, família, cuidar de casa, ainda assim às vezes sobra, já tá errado ainda, sobra pouco tempo para rezar, não deveria ser uma sobra, mas vamos assumir isso por enquanto. Sobra pouco tempo, a gente precisa fazer uma oração devota, uma oração válida, às vezes é curta, é rápida, mas ela é mais frutífera do que se fosse uma oração longa, uma oração sem devoção, só uma oração rezar por rezar. Então, bora para a próxima aula. Desejo-lhe o céu.